Um mistério na Amazônia. Traços geométricos desenhados no solo das grandes áreas do Acre despertam a curiosidade de estudiosos e a imaginação de moradores da região. O que são os geoglifos? Quem teria feito? E por quê? Pesquisadores afirmam que os traços são de uma civilização indígena perdida no tempo. É o que você vai conhecer agora na segunda reportagem da série A Última Fronteira. Um mistério guardado pela floresta por mais de 1000 anos. Estava ali, debaixo das árvores. Mas só nos anos 70, quando o gado chegou ao extremo oeste da Amazônia, as figuras enigmáticas vieram à tona. Parte do que era selva virou pasto, e sobre o pasto recaíram perguntas. Quem fez isto? Quando? Como? E por quê? Centenas de desenhos imensos, maiores do que um estádio de futebol. Círculos, quadrados, retângulos, traços que parecem feitos por instrumentos de precisão. Eles foram batizados de geoglifos. Veja quantos foram identificados só no Acre. Cada ponto representa um sítio arqueológico com um ou mais geoglifos. São 181 sítios, espalhados entre o Amazonas, Rondônia e um país vizinho, a Bolívia. O primeiro geoglifo foi visto do alto por um pesquisador que sobrevoava a região num avião comercial. Vamos refazer um pequeno trecho da viagem. Só que não vamos de avião. Nós vamos decolar desta fazenda que fica a 50 quilômetros da cidade de Rio Branco, a capital do Acre. Antigamente isso tudo aqui era mata fechada, que foi derrubada e transformada em pastagens. Só então descobriu-se que havia imensas figuras desenhadas na terra, como esta aqui onde nós estamos. Só que de baixo não dá para ter uma dimensão do tamanho e do formato. Para isso, vamos voar. Quem conduz o balão é o piloto Cassiano Marques, que preferiu decolar entre dois grandes geoglifos. O formato deste aí, lembra alguma coisa? Aquele realmente se assemelha à bandeira do Brasil. A gente vê uma estrutura circular ao centro e uma retangular maior. Realmente lembra a bandeira. Este é o geoglifo onde nós estávamos há pouco. A gente também vê uma estrutura retangular e sulcos muito profundos. Imagina que mais de 1000 anos a floresta depositando sedimentos e ele continua com essa profundidade, com essa beleza de forma. E as formas variam em diferentes sítios arqueológicos. Veja, um quadrado dentro do outro. Uma figura ao lado de outra maior. Traços que sugerem um desenho mais complexo. Durante o voo de balão, mais um geoglifo com duas formas diferentes. A gente vê nitidamente um quadrado do lado direito da figura e depois um círculo do lado esquerdo. E sulcos assim muito bem definidos mesmo. Do alto tudo parece feito com muita perfeição. Quem desenhou os geoglifos sabia voar? Isso é uma teoria de quem voa de balão, de quem enxerga essas estruturas de cima. São estruturas muito bonitas, como vocês estão vendo. E não dá para imaginar que isso era feito com essa perfeição, sem essa perspectiva do além, né? Então a gente acredita que também essas populações pré-históricas ou imaginavam que alguém poderia enxergá-las ou realmente poderiam ter algum tipo de conexão que pudesse ser vista de cima. Versões de algo sobrenatural.
viu? Ela gosta demais de mim, né? Elas são alimentadas pelo relato de gente como este homem, que mora dentro de um geoglifo. Esta é uma foto aérea tirada sobre a propriedade do seu Severino Calazans. Está aqui a casa do seu Severino e a gente vê nitidamente o contorno do geoglifo. Seu Severino nos leva para conhecer a pequena propriedade onde vive. Ele tem histórias estranhas para contar. Nós vamos lá no canto, lá para vamos descer por aí. O dono de parte do geoglifo andou vendo luzes dentro do terreno dele. Cruzava uma luzinha baixa, bem azulzinha, baixinha assim, dessa altura assim, vem vindo. E olhava lá na frente, lá na baixada, ela sumia. Aparecia lá no alto outra vez. Diz ele que não teve medo e que tentou agarrar o pequeno objeto voador. Eu fui se aproximando. Quando eu encostei bem perto, eu fui abraçar, sumiu de mim. O senhor acha que essa luz tem alguma coisa a ver com esse desenho no terreno do senhor? É para ter. Essa luz é alguma sinalização qualquer que foi deixada. Né? Antes das supostas aparições, seu Severino destruiu um dos lados do geoglifo. Ele mandou aterrar a valeta. Isso aqui hoje deve ter a diferença de 1 metro, no mínimo. Está mais alto 1 metro ainda, com certeza. E era muito mais fundo? Muito mais fundo, né? Num dos trechos, a figura praticamente sumiu. A vala passava bem aqui, né? Isso é. Onde tem esse bambuzal aqui? Isso é. O que o senhor fez? Foi jogado terra com pauleira, com tudo, a máquina esteira, mandei jogar aí dentro, para limpar, para eu plantar. Chegamos então à raiz de um grande dilema. O produtor rural precisa da terra, mas a terra é de interesse do patrimônio histórico nacional. O que fazer? Se o pequeno produtor, o agricultor vai ser proibido de utilizar aquela área, seria necessária uma compensação, porque ele vai ter uma perda de renda, né, do uso da terra. Então é necessário que a gente pense sim numa compensação. Enquanto não se sabe o que fazer para preservar os geoglifos, muitos estão sendo destruídos. São vários os elementos, os fatores que causam a destruição, o dano das estruturas. Tanto o próprio desmatamento, que é o que tem revelado essas estruturas, quanto empreendimentos, a construção de estradas, né, o pisoteio de gado é algo que impacta também. Enfim, são vários os fatores. Das 4 universidades que estudam os geoglifos da Amazônia, 3 são de fora. Uma dos Estados Unidos, outra da Inglaterra e uma terceira da Finlândia. Nós acrianos ou nós brasileiros realmente não estamos tão, entre aspas, tão interessados assim em saber como os nossos povos indígenas viviam aqui no passado. Então é um pouco frustrante, porque a gente não dá valor para o que é nosso. Antônia é a representante local do projeto Geoglifos da Amazônia, ligado à Universidade do Pará. Ela e outros pesquisadores acreditam que ninguém morava dentro das figuras. Lugares de rituais, lugares de encontro, lugares de adoração, só não foram lugares de moradia, porque nossos estudos, através da análise de solo, identificou que eles não moravam dentro das estruturas, eles moravam no entorno ou próximo dos sítios. Amostras de carvão foram coletadas dentro das figuras, no interior das valetas e também aqui ao redor das estruturas, e mandadas para os Estados Unidos. A análise das amostras revelou a idade dos geoglifos daqui do Acre. Eles foram feitos entre 1000 e 1500 anos atrás, ou seja, pelo menos 500 anos antes da chegada dos portugueses ao Brasil. Mas enfim, quem teria cavado as valetas? Existem várias pessoas que acreditam, né, que foram feitos por extraterrestres, que foram deixados para sinais para serem desvendados pelas populações atuais, mas esse não é o nosso foco da pesquisa, né? Nós acreditamos que sejam realmente feitos pelos povos indígenas. Até hoje, foram identificadas no Acre 417 estruturas. E é óbvio, existem muitas mais ainda desconhecidas. Para entender o porquê, voltemos ao balão. Quase 90% do estado do Acre ainda são cobertos por florestas.
A gente se pergunta quantos outros geoglifos não devem existir debaixo aqui da floresta ainda intocada. Talvez dezenas, outras centenas, quem sabe milhares de figuras ainda escondidas? Olha, nós temos muito mais curiosidade, perguntas do que respostas. Certamente eram estruturas onde essas populações pré-históricas viviam aqui. Agora, o que realmente elas representam, o que realmente a que elas se destinavam, é uma resposta ainda que a ciência um dia poderá dar ou não.